pessoas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. Passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Papo de Fé, mais uma quinta-feira abençoada. Estamos com os nossos amigos, o pastor Jorge aqui ao meu lado, meu amigo Wellington aqui ao meu lado, o Christian hoje está na nossa técnica. Hoje o nosso espectador que vinha sempre nos prestigiar ao vivo, hoje não apareceu, né? É uma falta grave, né? Ele já vai ser anotado no currículo dele. Vamos ter que cobrar ele, o nosso amigo Marcos, né? Então, semana passada, quinta-feira passada, a gente não pôde estar aí no Papo de Fé, mas hoje estamos aqui para mais uma vez, então é uma honra, é um privilégio de podermos estar aqui mais uma vez. Agradecemos a todos que nos assistem, que nos ouvem. Eu queria aqui externar o meu boa noite e deixar o meu agradecimento já desde então a todos que estão já nos acompanhando ao longo dessa série que a gente vem fazendo do Papo de Fé, e dizer que é uma honra, uma alegria fazer parte de estarmos aqui e dividindo com os nossos ouvintes, com aqueles que nos assistem, essa série do Papo de Fé. Eu queria já passar aqui para o nosso amigo Wellington, dar o seu cordial boa noite. Muito bem, vamos lá, né? Boa noite a todos, mais um Papo de Fé, assim como no Reino de Israel. Na última quinta-feira houve uma divisão aí, né? Houve alguns, eu fui um deles que também não pude participar. E, enfim, sentimos falta, mas estamos aqui para mais um. E sigo agradecendo a todos que vierem nos ouvir, e que fique com nós aí para mais um Papo de Fé. Pastor Jorge, seu boa noite. Boa noite a toda a nossa audiência, boa noite Wellington, boa noite Vitor, boa noite Christian. Que Deus esteja nos conduzindo nessa noite, que nós possamos mergulhar nessa história maravilhosa dos reis e povos, né? Entendendo muito bem o que está acontecendo. Hoje entramos numa etapa crucial na história de Israel. E nós podemos desenvolver algo novo, né? Depois dos 3 maiores reis primeiros, né? Saul, Davi e Salomão. Agora entramos num reinado duplo. Aí. Christian, seu boa noite. Boa noite é provisório aqui. Boa noite ao pessoal que está com a gente. Amém. Pois bem, então vamos dar sequência ao nosso Papo de Fé. Nós viemos numa série de reis e povos, heróis ou vilões. Essa temporada do Papo de Fé, a gente vem falando sobre os reis de Israel. A gente comentou sobre o rei Saul, a gente comentou sobre o rei Davi em programas anteriores, né? O nosso último programa foi sobre o rei Salomão, foi o rei ao qual a gente encerrou ele e até então fomos até a morte do rei Salomão. E hoje, dando sequência à história, nós entramos então na divisão dos reinos, né? Israel foi dividido do reino do norte e o reino do sul.
na sequência onde o reino é do filho de Salomão, o rei Roboão, onde ele é coroado a rei. Então, eu acho que nós podemos partir da questão da morte, deixamos Salomão, né, e entramos então nessa ascensão ao reino de Roboão e Jeroboão, onde que surge toda essa polêmica da divisão dos reinos, né? Eu queria então, desde já então, passar para o pastor Jorge para ele dar o seu parecer, dar o início a essa questão, como que se dá então essa ascensão ao reino de Roboão e como que se dá essa história para a participação da divisão desse reino, né? Sim. Então, Jeroboão, né, que vai aparecer logo em seguida, esse homem ele era um dos servos de Salomão, ele cuidava dos servos na sua tribo, né? Ele era da mesma tribo de Saul, não é de Saul, Saul é Benjamim, ele era dos filhos de José lá, Ele era do reino Efraim, do norte, né? Efraim, né? Efraim, isso aí. E ele era de Efraim, filho de Nebate, né? E ele ali entrou já numa encrenca com Salomão, se opôs a ele, né? E aí, sentindo o perigo de morrer, ele tinha fugido para o Egito. Quando ele sabe que Salomão havia partido, né, havia falecido, ele retorna. E retorna já no momento que Roboão estava sendo coroado. Quando ele vai ser coroado, acontece aquela história que a gente abordou no episódio passado, né? Isso. A gente abordou onde chegam os anciãos das 10 tribos, junto com Jeroboão, chegam lá para intervir e conversar com Roboão. E dizem, olha, o imposto está pesado, está difícil da gente sustentar, o custo do reino está muito alto. E aí os anciãos aconselham Roboão, dizendo, olha, ouve bem o que eles estão falando, presta atenção, isso aí é uma coisa séria. Mas os amigos de infância dele, imagina, né? O cara era um príncipe. Então, quem eram os amigos de infância? Era gente chegada ao palácio, gente da nobreza. Roboão, né? Roboão, isso aí. O Roboão já chegam ali os amigos de infância e começam a dizer para ele, não, tu tem que ser durão, cara, não é assim, não vai ceder na primeira pedida aí. É interessante a gente colocar assim que o povo, ele vinha de certa forma já esgotado já com o reinado de Salomão. Que era pesado. Que era pesado. Então, consequentemente, quando Roboão reina, ele deixa ali até, a palavra é em 1 Reis, se você que nos acompanha em casa, 12, que está nos assistindo, é 1 Reis 12, 14... ele diz que ele deixa o conselho dos anciões, né, e vai buscar o conselho dos jovens. E falam uma passagem ali, ó, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumento o vosso jugo, meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O escorpião era o açougue, o açoite que tinha aquelas pontas de metal, né? Que era um castigo muito mais cruel. Então eu acho que Roboão, ele deixa claro, ele deixa bem a entender ao povo, né, que o povo continuaria ainda passando pela mesma opressão. Ia piorar. É que nós temos Roboão, o filho de Davi, e temos o neto de Davi, né? Neto de Davi. E temos o Jeroboão, que era o líder da tribo de Efraim. Isso, que era o conselheiro de Salomão. Isso, então nós temos dois aí, que a gente vai começar a trabalhar com 2 reis. Não, isso aí. A gente vai ter que nesse momento não era rei, mas ele era escolhido pelas 10 tribos para lidar com essas questões. Seguinte, quando deu a encrenca com isso, Salomão, por que se dá, né? Quando deu aquela encrenca, ele recebe uma palavra profética. Aías chega para ele e diz assim, ó, rasga a tua veste em 12 pedaços e pega 10 para ti. Mas é que o pastor Jorge, ainda Salomão era vivo, sim, Jeroboão foge para o Egito. Sim, mas foi nessa situação. Nessa situação, porque ele diz assim, ó, o rei, esse reino, depois de Salomão, vai ser dividido, você vai ficar com 10 tribos e 2 vão ficar com a descendência de Salomão por misericórdia. Isso. Mas
estava trazendo uma sentença em cima daquilo que a gente já falou, daqueles erros, da idolatria, dos erros todos de Salomão no final. É aqui nós estamos entrando, nós estamos dando o início do que se deu o enredo por todo. que deu mas que isso se deu bem a antes, divisão, né? Salomão era vivo. Antes. E como a gente sabe, né, que só tem uma coisa mais rápida que a velocidade da luz, que é a fofoca, né? Essa conversa do profeta com Jeroboão chegou nos ouvidos de Salomão. Salomão disse, esse cara vai querer tomar meu reino. Começou a perseguir ele, e ele, antes de morrer, fugiu para o Egito. E ficou anos lá, guardado lá no Egito. Aí ele retorna justamente na posse do Roboão, né? E ele não retorna com essa ambição, embora ele tivesse a palavra. Eles vão em Siquém. Eles vão lá pedir um aconselhamento, queriam fazer um acordo. Baixa os impostos, a gente vai ficar junto, vamos ser um povo só. Mas ele dá aquela endurecida. Mas veja que tudo aqui, o teu próprio texto diz que isso tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas é que ali eu vejo que há interferência do povo, porque o que acontece assim, ó, quando Salomão morre, e até então Roboão, que é o seu filho, ele vai ser o próximo rei. Claro. Né? Ele vai ser ungido e coroado a rei. O povo manda chamar Jeroboão. Sim. Né? Salomão morreu, Sim. venha ficar junto com nós aqui. Sim. Né? Tu é um reforço, tu é um líder, né? Isso. E daí que se dá todo esse enredo onde Roboão mantém com a sua, vamos dizer... Bom firme, né? Arrogância, vamos dizer assim. De certa forma foi arrogante, né? Deixou o conselho dos anciões para seguir o conselho dos jovens, né? E aí Roboão pede 3 dias para ele pensar e se aconselhar. Sim. E aí que dá todo esse... E esse é o versículo esse seguinte do que tu leu ali, que o meu, que tá, eu estou em 2 Crônicas, é o paralelo, né? O versículo também, 15 aqui, vai dizer, o rei não deu atenção ao povo, porque essa mudança e endurecimento vinham de Deus a fim de cumprir a palavra que o Senhor havia profetizado a Jeroboão, filho de Nabate, por intermédio de Aías, o Silonita. Quer dizer, esse era um cara de Siló, né? Siló era o lugar onde antes ficava o tabernáculo de Moisés lá. Até hoje ele é um lugar sagrado em Israel. E esse Aías aí era um profeta. E ele trouxe essa palavra lá. Então, para que essa palavra se cumprisse, teve que haver esse endurecimento. E foi criada a ocasião para que o Jeroboão viesse a assumir, para que se cumprisse, né, esse, vamos dizer assim, esse destino traçado por Deus. Por quê? Porque a colheita de Salomão não ia ser um reino unificado e próspero. Ia ser dificuldades por causa do erro dele. Então, toda a semeadura ela vai trazer colheita, e a colheita vem aí. Eu acho que o Wellington pode entrar um pouco mais, né, Wellington, nessa questão da divisão ali, Sim. né? Eu tenho que Roboão, ele fica então com o Reino do Sul, que são as 2 tribos. A Roboão, sim. Roboão, né? É A tribo de Judá e Benjamim. Isso. Tá, pra gente dar um início mais sólido, assim, para que todo mundo compreenda. A gente, como foi falado já em vários programas, nós tínhamos um reino, o reino de Israel, tá? Então a gente passou ali o Davi, veio o Salomão, tá? A partir desse ponto, a gente vinha explicando, a gente vai trabalhar sempre com 2 reis, tá? Por quê? Porque ela se dividiu. A causa desse rei, motivo, obviamente, houve um desagrado por parte de Deus, né? Deus falou que isso iria acontecer, que iria ser dividido, não dividiu no tempo de Salomão, mas posterior iria dividir. Já foi falada a profecia em relação a isso, tá? Então a gente ouve. Na questão do Roboão, do filho de Salomão, a revolta das tribos, das 10 tribos em específico, é claramente definido por um fator predominante, que foi a questão dos impostos, justamente como o pastor está dizendo. As 10 tribos vieram, se reuniram, conversaram, pediram uma baixa de impostos, os impostos então não foram baixados, pelo contrário, foram aumentados, isso criou uma revolta. Aí que entra o outro ponto que a gente vai citar agora, entendeu? Dá ponto, né? Jeroboão. Quem que ele era? Então, 1 Reis 11, 28. Jeroboão era um jovem capaz, e Salomão viu que ele trabalhava com vontade, então colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia,
Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aías e Siló se encontraram com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou da capa nova que estava usando, cortou em 10 pedaços e disse a Jeroboão: fique com os 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Isso aí, isso é a profecia. Né? Nem imaginava O cara ser nem rei. imaginava. Isso. Então, onde que entra a questão? Aí que entra na mão dele, vai se tornar uma nova monarquia. Vão existir 2 monarquias. Então, eu sou o rei, o meu filho vai... Então, não era uma eleição de quem que seria o rei. Monarquia é deixado de pai para filho, de pai para filho, para sucessão. Tá? Então, aí que entra as 2 questões. Vai se ter um reino de um lado e vai se ter um reino do outro. E aí a gente segue o pontapé inicial. Essa é a base de tudo, daqui a gente vai para frente. É o nosso alicerce. Isso. Então, que damos... Aí começa a situação, né? O Roboão pegou, no início, quando foram cobrar impostos, eles se negaram e disseram: não devemos mais nada para ti. E começaram a viver independente. Aí ele arma, ele espera um tempo, ele organiza os exércitos, se fortalece e ele prepara uma guerra, né? Quando ele vai preparar uma guerra, que é o capítulo seguinte, chega um profeta e diz para ele: não faça isso, né? Não entre em luta contra teus irmãos. Fique na tua aí, aguente aí, segure a situação, porque Deus não quer isso. É interessante, Jesus mesmo ele diz assim, né? Que o reino dividido contra si mesmo não subsiste, né? Então, aqui começa já a situação que depois vai desembocar lá adiante, quando a gente caminhar por vários reis aí, no exílio, primeiro do Reino do Norte e depois do Reino do Sul. Então, porque tanto o Norte, que se apartou do Sul, ele é o primeiro a cair. Muitos anos antes, quase 300 anos antes, ele cai para a Síria e o outro vai cair para a Babilônia. Então, começa uma vida independente aí. E aí tem toda a história, né? Que Jeroboão começa a reinar, ele muda a capital, que era Jerusalém, capital de todo Israel, cria uma capital no norte chamada Samaria, né? E aí tem toda uma história depois que a gente vai ver a questão dos samaritanos, que é outra coisa diferente disso aí um pouco. E aí só para enfatizar um pouco mais, assim, para dar um pouco mais de clareza nessa questão de impostos, não foi algo do nada, não foi algo que Salomão morreu, vamos assim. A gente explicou com detalhes aquela questão de fazer com excelência. O fazer com excelência, ele tanto custa dinheiro, sim, quanto custa mão de obra e custa trabalho braçal. Vamos se prender na questão dinheiro. O governo, ele precisa do quê? Um reino, um governo. Correto? O governo em si, não existe um governo provedor de dinheiro sozinho. Ele depende do quê? Ele arrecada da sociedade. Então ele dependia do quê? Ele dependia da população pagar impostos. Mas, poxa, tu estava falando com o homem mais sábio. Tu estava falando do filho do homem mais louvado no tempo ali. Se tinha Deus e Davi, né? Então a gente tinha Deus, se tinha a arca e se tinha Davi junto ali. Era o cara. Então estava falando com o filho do cara, né? Então a gente tem que ter esse ponto. Mas aí Salomão já começou... Tô pagando, mas é o Salomão, né? Posterior a isso... Por isso que o filho dele já pegou um negócio complicado. Ele já ia ter que lidar com isso. Porque isso era uma coisa que estava na pauta das reuniões. Era isso. Você sucedeu alguém que teve muito êxito, perfeito. É difícil, né? Então, e eu vou criar aqui um espaço, vou dar uma explicação no que eu acho, a minha opinião particular, né, que muito provavelmente os sábios, a população, os líderes regionais não estavam abordando esse assunto com Salomão naquele período, porque era um período de enfermidade, já era um período de... Velhice, daqui a pouco muda, o filho vem e a gente vai melhorar isso. É aí que vem a situação, né? Mas e aí é um bordão quase, Deus sabe de todas as coisas. Deus, obviamente, prevendo, sabendo que isso iria acontecer. Existe uma outra questão, né? Entra até na questão de vontade permissiva, né? Não, existe uma questão, aí se a gente vai entrar na questão econômica, né? Um país, por exemplo, que está em franco crescimento, você aumentar a despesa
ele não vai ser tão sentido no início, porque você começa a aumentar, mas os negócios aumentam. Então, a arrecadação aumenta, vamos dizer, o PIB, né, de Israel crescia. Então, gastava 40% do PIB para manter exército, para manter o palácio, para manter todas aquelas construções tremendas que Salomão fez, todo tipo de edificação, templo, palácio, lugares de pesquisa, cavalariços. Eu até mandei para vocês, não sei se vocês chegaram a olhar, um vídeo ali sobre Meguido, que mostra uma dos estábulos de cavalo que Salomão construiu. Salomão foi o rei que mais construiu. Então, isso custa, né? Isso custa. Mas se o país está crescendo, a economia está desenvolvendo, está vindo gente trazer recursos de fora, o país está enriquecendo, isso não é tão percebido pelo povo até que a economia começa a estagnar. E quando começa a estagnar, você não pode manter o mesmo padrão. Aí você tem que cortar na carne, cortar gastos. Mas quem quer cortar gastos no palácio? Quem quer cortar gastos naqueles que já recebiam uma porção muito grande? Normalmente vai cortar na pele do povo. Né? E aí o povo começa a berrar. Então foi justamente o que aconteceu ali. E eles ouviram uma oportunidade. Como ele estava dizendo, tem um rei Davi, ninguém ia bater com Davi, porque sabia que Davi era Davi. Salomão, aquele homem, o homem fez a gente crescer, unificou o reino, expandiu o reino. Não, nem guerra teve aqui quase quando Salomão estava aqui. Vamos ficar tranquilos. E a Vamos história esperar em si, a ela traz os seus propósitos, isso, né, correlacionados a tudo isso. Claro. Tudo há uma vontade de Deus, como a gente veio falando antes, para a história seguir por esses percursos. Até para se cumprir todo o projeto messiânico, né? Tinha que acontecer essas coisas. Todas essas situações. Todas, até o fim lá que vai acontecer. Tanto é que nessa divisão dos reinos, que a gente vai adentrar um pouco mais para tentar deixar um pouco... Porque essa é uma das situações que eu estava... assim, vendo, porque a gente também vem buscar um pouco mais para também se interagir um pouco mais. São assuntos muitos que a gente meio passa despercebido, né? Isso, porque nessa construção... Não se detém muito, né? Isso, nessa construção da questão econômica e social desse período, é bom a gente, da ciência, que a gente traz essa linha de pensamento. Quando o Salomão no reino, ele centralizou todo o poder ali. Poder econômico, estou dizendo, tá? Então ali era a capital das capitais. Isso, todas as ele rotas centralizou aqui, né? Todas as rotas comerciais, principalmente a questão marítima, porque uma coisa que a gente tem que destacar muito no poder econômico de Salomão foi a capacidade, foi a expansão marítima, foi a construção marítima, a negociação marítima, os portos. Construiu isso dentro da historiografia, dentro da história, a gente vê que essa ligação com o Egito, que o Egito era perfeito na questão marítima, a gente vê que vem de heranças de influência egípcia na construção de portos e navegação de Salomão. Tá? Então, assim, quando houve já o fim da vida dele e o início toda essa complicação, essas rotas comerciais começaram a se pertencer dentro das tribos. Como que era feita essa divisão? Tal território, embora pertencesse tudo a Israel, mas era controlado por aquela tribo. Né? É que, na verdade, a gente tem que entrar... Quando eles entraram em Israel, Josué lança aquelas sortes e o território é separado pelas tribos. Isso. Então, já, por exemplo, no deserto era organizado por tribo, cada tribo tinha o príncipe e havia o líder maior, que era Moisés, depois Josué. Depois, as tribos, período dos juízes ali, cada tribo praticamente tinha um líder e não havia. Aí, quando vem Samuel e depois estabelece Saul, ele unifica as tribos, mas o pensamento tribal continuava dentro deles. Tanto que havia... tanto que havia rebeliões. Havia rebeliões. Salomão já estava lidando com rebeliões. Tem 3 ou 4 ali que são citadas. Entre elas o próprio Jeroboão. Exato, então ele já estava lidando. Então, mais um ponto. Nós tínhamos um exército... tal de Haddad ali, né, que entrou em guerra com ele. Nós temos um exército... Havia já questões para Salomão também em relação a isso que tu diz, né, de conflitos, alguns conflitos já entre... E sim, então a gente tinha um exército. Como que era a questão bélica, como que era a questão exército? Também era tribal. Olha só, então cada tribo tinha seus locais e havia uma convocação. Quando o exército saía, havia uma convocação, porque
todo o exército não poderia ser só mantido pela guarda. Existia a guarda do reino principal, a guarda pessoal do rei e toda aquela questão que era mantida. Os demais eram homens que iriam trabalhar e cuidar das suas posses. A Bíblia fala, e nesse período do Velho Testamento, homem na idade de guerra. Né? Então, que eram isso, então eram homens. Então, assim, quando se começou a dar essa divisão, o exército, ele estava em cada sua tribo, tinha seu exército. Às vezes o homem que estava lá dizia, não, a coisa vai ficar complicada, eu vou para minha tribo. Sim. Porque tu precisava da tua proteção, tu precisava daqueles, né? Muitas dificuldades de construção de textos históricos se dá pela falta de nome, porque se identificavam como, eu sou da tribo de fulano. Então, muito da história que a gente tem hoje dentro da Bíblia, dentro que a gente tem de tudo isso, ela é construída com fatores de que talvez precisaria de um nome ali, mas é que o nome em si era dado como homens da tribo de fulano. Tribo de fulano. E essa é a questão, porque o nome e o sobrenome, como nós vimos hoje, isso vai vir muito depois. Tribo de Judá seria Judá e Benjamim. Isso. Que é a tribo do Reino do Sul. Reino do Norte. Capital Jerusalém. Reino do Norte, então, com Jeroboão, seria Rubem, Simeão, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, Levi e José. Não, Levi... Que seriam as 10 tribos acontece? Os levitas não tinham território. Então, os levitas... Porque, era território eu digo das tribos, mas elas eram... Não, as 10 tribos aqui, José tinha Efraim e Manassés. Porque Levi não tinha tribo. Tá, mas Levi não tinha tribo de Judá e Benjamim era uma das tribos mais fortes. Era a capital, né? Jerusalém ali, a tribo de Judá era a primeira a marchar, Benjamim era o filho mais novo, mas elas se tornaram fortes por causa da capital e o comércio centralizado em Jerusalém. Como é que tá falando? A gente tem que ver essa questão dos portos, né? Porque pensa, hoje a rota marítima do Oriente, você entra pelo Mediterrâneo, atravessa o canal de Suez, entra no Mar Vermelho e vai para a Ásia. Sim. Né? Assim como tem o canal do Panamá aqui, que liga a Ásia com as Américas do Sul aqui e Caribe, sim. O Suez faz, mas naquela época não existia canal. Então tinha um porto em Eilat, que era no sul, bem na fronteira com o Egito, que Israel faz um funil assim, e bem na ponta desse funil, na pontinha do Mar Vermelho ali, tem Eilat, que é uma praia que existe até hoje. Aí tem a divisa hoje com a Jordânia e Egito, mas naquela época ali era Egito, e tinha outras terras, Moab, outros por perto ali, mas era o porto de Eilat, onde ele construiu muitos navios. E tinha os portos ali de Jope e outros portos aqui no Mediterrâneo. Então, quem vinha do Oriente chegava por Eilat, subia até Jerusalém, ali da região do Mar Morto, subia até Jerusalém, Jerusalém centralizava o comércio, o que ia mandar para o lado daqui da Grécia, Roma, para esse lado todo saía por Jope. Então eram os grandes portos e as grandes navegações, a frota marítima que Salomão construiu para negociar com o mundo todo. Isso fez com que o Reino do Norte, por exemplo, se tu pegar o mapa de Israel, pega o sul, vai até Jerusalém, Jerusalém ainda é abaixo do centro, mais para o sul, né? Porque fica na tribo de Judá. Sim. Mas só que Jerusalém não tem porto, Jerusalém é uma cidade alta. No alto, né? Então você tem que descer lá para Jope ou para Gaza, ali onde também chegar tem porto. Na região portuária. Na terra dos filisteus. Então, ou a Gaza ou a Jope mais para cima. Então, esses portos aí, né, isolavam praticamente a região, as tribos do norte dos grandes negócios. Por isso que se fortaleceu o comércio aqui no sul. Mas, ao mesmo tempo, Salomão tinha constituído aqueles caras que, em cada tribo, eles arrecadavam valores para manter o templo. Lembra que ele tinha um príncipe em cada tribo que cada tribo mantinha um mês do ano as cotas de sustento do palácio, além dos outros tributos. Então, tu imagina isso, tudo estava organizado. Na hora que os do norte se sentiram isolados por causa desse comércio, disseram, não, queremos uma rota para cá. E aí começa também essa peleja toda, né? E quando eles estabelecem a capital em Samaria, aí a gente tem que entender uma coisa. Samaria é uma cidade, né? Ela foi fundada por um homem chamado Semer. Ele comprou um terreno, uma montanha lá, e começou uma cidade. Pegou o nome dele, se tornou Samaria. Aí
Se a gente vai lá na época de Jesus, Samaria já não era uma cidade, era uma região. Tinha a cidade de Samaria, mas tinha uma região dos samaritanos, que era toda uma região ali no norte, e ficava entre Judá, né, entre Jerusalém e a Galileia. Era necessário, às vezes Jesus fala, era necessário passar por Samaria, porque era um atalho, você descer da Galileia, passava pela região dos samaritanos e vinha para Jerusalém, mas eles não gostavam porque havia uma inimizade entre os judeus e os samaritanos, que depois a gente vai chegar nesse assunto mais lá para frente. Mas aí começa a capital em Samaria. Primeiro só a capital. E nos primeiros anos de Roboão, os levitas vieram de volta para Jerusalém, a maioria deles, para ficar perto do templo, porque eles tinham que servir ali nas 3 grandes festas. Como havia uma divisão, eles começaram a descer de volta. Alguns ficaram nas tribos e a maioria veio de volta. Então o que começou a acontecer? O povo tinha que descer 3 vezes por ano para Jerusalém, que não era mais território de Israel, para adorar no templo. E aí mais um pouquinho para frente eles constroem um outro templo que Deus não tinha mandado. E fazem uma segunda lugar de adoração para o povo não ter mais que transitar em Judá. Acho que aí que é interessante a gente, entrar para esse lado. Nessa questão. E só para enfatizar também uma questão das tribos, que a gente falou ali da de Levi, né? A gente sabe que... isso é interessante colocar também. Porque a gente já explicou esse ponto. Por que ninguém mexeu com eles? Porque era mexer com eles, era mexer com Deus. Porque só eles poderiam entrar no Santo dos Santos, só eles poderiam mexer com os santuários, só eles que poderiam mexer com todas as questões de incenso, tudo. Porque todo hebreu naquela época sabia que, bom, se eu ir lá, eu vou morrer. Então, ele estava lutando contra o próprio Deus. Então, por isso, deixa os caras lá. E o interessante é que eram regras. Mas eles não tinham uma região específica? Não, porque Deus nunca permitiu. Para te ser um levita, para te ter lá, tu não tinha direito à herança, tu não tinha direito à terra. Mas por que é isso? Porque eles lidavam com dízimos e ofertas. Isso. Como que se eu sou um levita, eu estou cuidando da casa de Deus e das ofertas, e daqui a pouco eu tenho aí 10 mil hectares de terra? Sim, não tem como. Alguém sentido. Vai levantar uma suspeita. Claro. Pensando os levitas, nesse ponto, eles não tinham uma parte territorial. Eles tinham algumas terras, né? Porque existia dentro de Israel... A necessidade de ter os locais, as cidades levíticas, né? As cidades de refúgio, né? Isso. Eram administradas pelos levitas. Aí tem aquela história da lei, vamos recapitular um pouco, né? Quando um cara, por exemplo, um cara tentava matar e o cara se defendia, legítima defesa, matava o outro... Ele tinha que correr para uma cidade de refúgio, entrar lá e esperar o julgamento. Porque se o vingador de sangue, que era um parente do morto, pegasse ele no caminho, o cara tinha direito de matar ele. Código de Hammurabi? Mas estava dentro da lei também. Isso. Aí ele se guardava numa cidade de refúgio, se apresentava lá, matei um cara, mas foi assim, assim. Daí o juiz ia ouvir os 2 lados da moeda e apresentava a causa. Não, ele realmente está livre, aí ele poderia viver. Apresentava essas testemunhas, como o pastor estava dizendo, se um parente teria o direito de... É o famoso olho por olho, dente por dente, né? O vingador de sangue. Isso, chamava. Então, as cidades levíticas, os locais onde estavam os levitas, era território neutro. A gente, embora se tenha cancelado, entre aspas, a questão dos juízes lá em Samuel, que se tinham os juízes e não os reis, mas os levitas ainda faziam o papel de juízes. Sim. Então, causas muito grandes, como os conflitos entre as tribos, era levado então para o rei. Mas questões territoriais, era feito isso. Até o próprio Salomão, ele designou líderes regionais para auxiliar nisso. Né? Então a gente tinha os líderes regionais, a gente tinha os líderes tribais e a gente tinha os levitas. Então por isso que em todas essas divisões, a tribo de Levi se torna neutra. Ela, ninguém toca. Sim. É interessante assim, e acho que é algo que a gente não tem muito tempo também, né, pra gente comentar tudo sobre isso. Acho que é interessante entrar na questão o quê? Nós então falamos até então aqui, agora, nesse momento, sobre a divisão dos reinos, do Reino do Sul, Reino do Norte. Porque para não ficar dúvida, né? Reino do Norte, Jeroboão. Né? Algo que me chama a atenção, assim, Saul reinou por 40 anos, Davi por 40 anos, Salomão por 40 anos. O Roboão, ele reina 17 anos.
e Jeroboão 22 anos. No que se dá essa frustração do reino tanto de Roboão? Eu acho que isso aí é também interessante nós colocar, Sim. porque depois tem toda aquela história do rei egípcio, né? A invasão. Sim. E Mas daqui para frente a gente vai ver o seguinte, né? A decadência do reinado. A gente vai ver uma oscilação entre reinos, né? Principalmente o reino do norte. O reino do sul também acontece. Sim. O próprio Roboão aí, ele implantou a idolatria e começou a ter problemas ali. Por isso que o reino dele é encurtado. Então, o que acontece? Se a gente pegar, né, desde Davi até o cativeiro, a gente vai vendo que tem um rei bom, um rei ruim, daí vem um bonzinho, daí vem dois ruins, daí o que acontece? Parece que é uma rampa, um gráfico, assim, se a gente for fazer um gráfico, ele vai decaindo, até que chega na ruína final, né? E vem o cativeiro assírio e depois o cativeiro babilônico. Por quê? Por causa dessas sementes ruins, né? Que lá vai dar lá adiante com Acabe e outros reis aí. Então, cada rei, o que acontece? Quando eles começam a se afastar de Deus, o reinado deles começa a entrar em decadência. E eles começam a arrumar guerras. E aí, por exemplo, já são 2 reinos para se defender. Então, por mais que o exército fosse forte, já é meio exército, ou menos, né? 10 para cá, 2 para lá. Então, quando vem um inimigo externo, algumas vezes aí existe que os 2 reinos se formam aliança para defender contra esse que vem de fora. Mas a maioria das vezes não. Um reino lá, Judá, que lute as lutas dele, Israel que lute as lutas dele. E a gente vai pegar o primeiro ponto, né? Que eu acho que a gente pode já começar a classificar isso, que eu acho que talvez é o que tu gostaria. É isso. Que a gente vai ter a criação dos bezerros de ouro pelo tribo do norte, né? Pelo tribo do norte, pelo rei Jeroboão. Não é? Novo, ali em né? segunda Crônicas, para te ver que como essa questão toda, porque Jeroboão, que era o responsável pela tribo do norte ali, a palavra nos diz que ele se tornou-se um idólatra, né? Deixou todas as questões essas de você seguir a Deus para se tornar um idólatra, porque assim, né? Ele saiu de Israel, foi para o Egito, então criou o costume de lá já volta de lá contaminado com a cultura egípcia, né? Principalmente a necessidade da criação. Mas é que assim, o pastor Jorge Jeroboão, ele foi um cara criado junto com Salomão ali, e ele tinha os princípios mas ele... Tu vai para uma terra estranha... É que a necessidade de agradar o povo, né? A necessidade de agradar o povo. Porque assim, as 2 tribos, não é classificado só com uma. Os 2 reinos estavam sofrendo graves, isso já do tempo de Salomão, graves consequências devido à idolatria de outros deuses. Porém, no norte já se criou ali a questão dos bezerros. Tá, que isso já foi condenado pelos levitas. Porém, eram 10 tribos. Né? A gente tinha a maior quantidade bélica, a maior questão de comércio. Tinha uma estrutura muito mais. Quando tu falou ali na questão, 22 anos, 17 anos, a qualidade de vida também. Foi muito mais sofrido por um rei, onde ele tinha prejuízo bélico, prejuízo financeiro, divisão, ataques, guerras, rebelião, estresse, né? Hoje que a gente conhece como estresse, né? E esse era o estresse, né? Esse era o estresse, né? E o outro, então, né, tinha um preparo um pouco melhor, uma estabilidade um pouco melhor. Mas aí se vem, claro, e a gente vai, a partir dos próximos programas, talvez a gente vai combinar isso, se um dia a gente vai falar só sobre o norte, ou talvez um dia só sobre o sul, que eu acho que vai ficar mais fácil de a gente explicar. Ou talvez a gente... mas eu acho que vai ter que ser assim, um dia do reino do norte, acho que um dia do sul, para que a gente explicar. É interessante. Isso, então, esse é o pontapé inicial, esses são as consequências iniciais, né? E a partir de agora a gente já vai começar a trabalhar com os 2 reis, né? Vitor. Ali eu queria citar antes, em 2 Crônicas 12, também são livros na Bíblia onde trazem essa história que nós estamos comentando aqui. Eu digo isso também para aqueles que nos acompanham, né? Que nos assistem, às vezes querem
participar junto ou acompanhar na sua Bíblia aí, em 2 Crônicas 12, depois que Roboão se fortalece e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonam a lei do Senhor, Pois é, aí por que vem o terem problema. sido infiéis ao Senhor. Né? E daí tem essa questão, eu não sei se nós entramos Aí do entra Sisac. aquele orgulho que começou cobrando imposto, agora aumenta quando ele se fortalece, né? E aí o ser humano, aí vamos aplicar isso aqui para hoje, né? Quando o ser humano se fortalece, existe uma sementinha que o inimigo coloca no coração do homem, que é o orgulho, né? A pessoa começa a achar que ele é mais do que ele realmente é. Começa a ter um autoconceito errado e a partir daí abandona Deus. Eu não preciso mais de Deus. Eu já sou bom o suficiente para tocar a minha vida. E quando isso entra, aí o que acontece? Primeira consequência, abandonou a palavra. Né? Quando abandona a palavra, vai colher o quê, né? Aí começa a guerra, o rei do Egito vem e ataca, e já começa problemas. Então, e aí são os pontos Isso era antes, é hoje. são os pontos como eu estava falando, quando a gente estava citando, né? É porque foi recente, no 5º ano de Roboão, ele já sofre esse ataque. Sim, porque aqui o capítulo anterior vai dizer que 3 anos ele seguiu no caminho de Davi e Salomão, no caminho de Deus. E o que Mas ocasionou aí, isso? São 2 pontos. Vamos pegar a questão que nem o pastor está falando, o afastamento da aliança com Deus, que é o que o pastor está citando, e eu vou trazer o outro ponto, que é o quê? Ele teve que buscar aliança com o Egito, Sim. ele teve que ir proximidade com a Babilônia, ele sabia que isso ia dar ruim. Sim. Só que o que ele ia fazer? Ele estava desfavorecido militarmente. A qualquer momento a tribo do norte poderia sucumbir com ele. Né? É uma revolta, e há revoltas entre as próprias tribos. Vai ser explicado essas guerras entre eles. Teve períodos em que eles pararam de guerrear um contra si para fazer o quê? Para lutarem junto uma guerra, que houve a necessidade. Então, assim, nesse período, quando ele foi buscar, o Reino do Sul foi buscar alianças, deu ruim, né? Mostrou fragilidade, né? Era um período onde tu não poderia, em momento algum, Mostrar fragilidade. Exato, perfeito. Eu acho que em todas as situações, assim, acho que é bem bacana a gente, em todos os programas, a gente acho que deixa bem claro isso. E a Bíblia diz, que nem o pastor Jorge citou agora há pouco, que realmente toda a soberba, a arrogância do homem, né, ela traz esse afastamento de Deus, né, e realmente a gente traz para os dias de hoje isso. Né? Muitas vezes, embora a gente é conhecedor do Evangelho, da Palavra de Deus, e eu acredito assim que santo só teve um, foi crucificado, pendurado no madeiro, na cruz, mas se nós conseguirmos tornar-se um pouco mais perto do que aquele homem foi, né, eu acho que nós podemos nos tornarmos pessoas um pouco melhor. Essa é a meta, né? Mas a meta não santos é realmente como ele, acredito que não. Não, em parte Né? nós somos santos podemos melhorar por ele, pouco né? mais a cada dia. Ele é que nos torna santos, né? Aí nós vamos entrar no terreno da graça. Eu estava comentando da graça. Mas vamos ficar aqui ainda nos reis aqui, na lei, né? Na Torá, que eles abandonaram na palavra. O que acontece? Essa questão, a gente vê assim, ó, minha experiência pastoral, a gente vê muitas vezes assim. Chega uma família na igreja assim, na lona, sabe? As pessoas chegam arrebentadas. Às vezes o lar tá em ruínas no sentido de relacionamento, e a casa fica em ruínas também. O cara às vezes não mora numa tapera, não tem lá um Chevelle lá, né? O carro. Eu conheci um casal assim, que eles chegaram numa situação assim, e ainda com uma enfermidade terrível. A mulher estava com câncer, estava morrendo, né? E aí quando Deus tirou ela do leite de morte, chegaram lá em casa com um Chevelle, né? E o Chevelle deles, para ter uma ideia como era o Chevelle, o tanque do carro era uma garrafa PET. O tanque de combustível deles era uma garrafa PET. Não tinha mais tanque, tinha que botar uma mangueirinha do carburador. Uma garrafa PET tinha vários 2 litros ali para ele ir andando com o Chevelle lá. Chegam lá, Deus começa a abençoar, começam a alinhar a vida com os princípios de Deus, as coisas começam a entrar em ordem. Aquela família ali, a casa deles foi reconstruída, daqui a pouco eles estavam com um carro melhor que o meu lá e tal.
assim, quando Deus me der um carro assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Daí tu começa a ver quando as pessoas se estruturam. Não, mas esse fim de semana eu já não posso ir no culto porque eu tenho que visitar uns parentes, eu posso viajar agora, eu vou lá não sei para onde, aí já não vai mais, não sei, eu não posso mais ir em tal lugar, tenho muito compromisso, meu trabalho já me toma tempo, e a pessoa vê, às vezes a pessoa, parece que o estado aquele de ruína era melhor para a pessoa que já estava mais... Às vezes a circunstância era melhor melhor estar naquela do que quando ela vem para uma situação econômica mais forte e começa a se achar autossustentável, autogovernável, né? E abandona o governo de Deus do centro da sua vida. Então, uma coisa que o ser humano nunca pode perder, quer dizer, sem Deus nós não somos nada. E eu acho que isso a gente deixa bem claro, né? A gente pode ver que nos reinados que a gente vem citando ao longo que a gente vem estudando e a gente vem colocando nos programas aqui, né? Aqueles que foram soberbos e arrogantes, foram reis decadentes, que sofreram no seu reinado. Eu não sei, né, Wellington, mas uma grande queda, ela não começa de soco, né? O cara não cai de um tombo terrível assim, do nada ele vai virar idólatra. Não, ele começa a abrir concessões. Aqui a gente vê o Roboão tinha acho que 30 e poucas mulheres. Quando o Vitor... 70 Roboão era 18 esposas e 60 concubinas. Já começou a entrar no caminho do pai ali. Nesse meio aí já entra bem gente. Menos, bem né? menos. Bem menos. O Vitor fez uma citação que me trouxe uma questão que no início de quando eu comecei a compreender a teologia, a gente tem uma dificuldade de entender o porquê que tem algumas histórias que ela é contada bem sucinta em um livro e em outro livro posterior ou anterior ela está mais detalhada. Por quê? Porque a construção de um livro bíblico, a construção de toda uma história, para te conseguir entender ela naquele período, tu precisa fazer uma citação de algo, como a gente faz hoje diariamente. Tu vai contar a história de um amigo, tu acaba fazendo uma citação de um outro que vai dar o gancho. Agora mesmo a gente começou a falar de Salomão. Perfeito, tudo, né? então a gente vai fazendo essa construção. Dando ousadeus. A mesma questão, e como a Bíblia ela é perfeita, e a gente gosta muito, no Papo de Fé anterior, na temporada anterior, a gente falava muito sobre as ligações bíblicas entre um livro e outro. A gente ia passando de livro em livro e a gente fazia essas ligações. Veja só, lá no princípio, quando Deus não queria um rei, falou que não precisariam do rei, Deus, conhecendo o homem, sabe que todo homem tem um preço, né? Sabia que o homem iria se corromper com o tempo. O peso de um reinado, né? O peso de tu ser um líder, de tu ser... Todos nós aqui sabemos o que é o peso de uma liderança, o peso de tu assumir um compromisso. Há aqueles entre nós que fazem parte de um ministério de igreja que não querem assumir uma liderança por preguiça. Dizer, mas aí eu que vou ter que correr atrás, eu que vou ter que chegar mais cedo. Daqui a pouco é mais confortável simplesmente... Isso. Tem outros que não podem ser líderes, porque daí eles não se tornam líderes, eles se tornam dono da igreja. Né? Então, e aí, se a gente aplicar, e aproveitando do que o pastor tem trazido para tempos atuais, se a gente aplicar o que a gente vê, cada um no seu ministério, cada um sabe do que eu estou dizendo, que há suas dificuldades, tu imagina num tempo de tu ser um rei, né? E tu ter todo esse poder em mãos. Então, e a gente tem essa clareza quando a Bíblia deixa muito bem claro que não se havia mais um homem justo na terra, não se tinha um homem que não era incorruptível, e todos nós, eu creio sinceramente, falo por mim nesse momento, mas eu não creio que hoje tenha alguém nessa terra que não tenha um preço. Todo mundo tem um preço, né? Então, infelizmente, é o mundo que a gente vive e não seria diferente nesse tempo, né? E aqui nós temos que entender o seguinte: existem duas coleções de livros, né? Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas. O Crônicas dá uma ênfase ao Reinado do Sul. Isso, e, um pouco e maior, o outro dá uma ênfase mais para o Reinado do Norte. Só que ambos, como eles estão entrelaçados aqui e a sucessão não é linear, a gente vê, por exemplo, o Jeroboão durou mais o reino do que o Roboão. Um pouco mais. Né? Daí já assume outro rei antes de Jeroboão morrer. Então, essas histórias ele conta um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, e sempre se refere ao outro lado. Então esses dois livros eles estão entrelaçados aí, contando a história desses dois reinos, né? Primeiro rei, segundo reis, claro, primeiro e segundo crônicas. Isso aqui nós estamos em 1 hora que é muito sucinto.
É que esse aqui é um dos assuntos mais complexos, né? Eu colocaria como mais difícil de explicar o período da graça em Novo Testamento, deixa de velho e vira novo, que é muito complexo de explicar. Tem 3 grandes fatores, né? Que discussão teológica, pré e pós, né? Sim. Que é o que cria, né? O próprio livro do Apocalipse é difícil de explicar. E esse contexto social entre as tribos é complexo, porque é muita revolta, Muito é muito detalhe, rei, né? é muito detalhe, tem muita profecia. A gente vai se deparar agora com, um mar de profecias de Deus falando a todo os livros momento. que a gente por isso que eu fiz questão de comparar esses dois livros, primeiro, segundo, Mas é que o que nós temos primeiro, também segundo é Crônicas. muito mais, que nem nós estamos falando, pastor Jorge, assim, ó, a situação e a circunstância vivida lá é bem outra, né? Na circunstância. Mas Não, o homem é o mesmo, né? Não, sim, o homem é. Claro. Não, mas se você pega isso aqui, ó, são milhares de anos de história de Israel, né? Esses 4 livros, primeiro, segundo Crônicas, primeiro, segundo Reis, tá? Outra coisa, daí você vai ver os livros lá, tem os livros do cativeiro, pós-cativeiro, que são o Esdras, Neemias e Esther, né? E aí Jó é um livro mais antigo ainda do que todos, talvez mais antigo até do que os primeiros. Mas aí é outro papo. Agora vamos seguir nos livros históricos aí. Então, quando tu completa a história até o cativeiro, depois todos os livros que vêm a seguir, Salmos, Provérbios, que muitos são de Salomão, de outros reis ali, daí você vai ver Cantares Eclesiásticos, aí tu pega os profetas, todos aqueles ali, eles estão intermeados no meio desses reis. Isaías, aí já Ezequiel, Daniel, Jeremias já são do cativeiro, mas aí tu pega os menores, também estão no meio. Tu vai encontrar Jonas, vai encontrar aqueles profetas ali no meio desses reis. Então, os livros da Bíblia, é uma coisa importante a gente explicar, a ordem que eles aparecem na escritura não é a ordem cronológica. Não é a ordem cronológica. Os livros históricos estão em ordem cronológica. Sim. Mas, apesar de que Neemias e Esdras são mais ou menos paralelos, aí tu pega os demais livros, eles estão dentro desses livros na questão temporal, né? Então, para fazer uma Bíblia em ordem cronológica, teria que enfiar uns profetas no meio desses reis aí, para a coisa ficar bem contemporizada, né? Eu conheci, inclusive, um amigo um dia que ele comprou empolgado uma capa muito bonita de uma Bíblia cronológica. Sim. E aí ele trouxe para mim. Ele falou, cara, essa Bíblia tá errada. Não tá Eu falei, errado. não, é que os livros... Não, mas os livros não estão em ordem aqui, tá Não, errado. estão na ordem histórica. Estão na ordem histórica cronológica. É. Então, Mas é muito desconstrói legal, tudo. é muito legal tu ótimo. olhar Tu tem que ter aquilo. um acervo. Né? Tu olhar aquilo para comparar. Então, isso é uma coisa importante para o nosso povo aí que está nos ouvindo entender. Que você tem tua Bíblia ali, não vai entender que lá Joel, que é posterior a Neemias. Não, ele é anterior, né? Claro, tem os profetas ali, os últimos já são no tempo dos 400 anos de silêncio. Eu acho que nessa série que nós estamos trazendo, de alguma forma, a gente tá colocando, tentando colocar em ordem aqui, tentando passar um pouco mais claro e um pouco mais detalhado assuntos, né, relacionados a isso, tudo que a gente vem comentando aqui. Aproveitando uma participação dos nossos ouvintes, daqueles que nos assistem, o nosso amigo Johnny Damiani, que esteve no último Papo de Fé com nós aqui. Hoje à tarde até eu estive falando com ele, eu disse, Johnny, vamos lá com nós participar hoje no Papo de Fé de novo. Daí ele disse, não, eu não posso hoje, mas estarei ouvindo vocês. E ele nos colocou um comentário assim, parece que o Wellington está meio cansado hoje. Sacanagem. Não, é só Muito impressão, amigo, né? É só a impressão mesmo, Johnny. Mas nós estamos nos nossos últimos 10 minutos e eu acho que é interessante a gente Christian não deu um alô ainda aí. Dar um resumo. Vamos passar para o nosso técnico, Christian, dar o seu alô, seu boa noite, sua participação, Christian. Então nós estamos improvisados aqui, um lado segurando a câmera, do outro microfone, mas... Isso aí que é o bacana, Christian. Não, isso é legal. E o bom é que o pessoal não vê, né? Então, agradecer aí ao pessoal que participa.
Eu tenho alguns amigos aqui que mandaram mensagem, estão acompanhando a gente, lá da nossa querida Vicente Dutra. Opa! E a gente fica muito feliz em poder contribuir. Eu, às vezes, não contribuo falando, mas a gente pode somar na parte técnica aqui, porque... Com certeza. Não, a questão, o debate, e a gente vai vendo a empolgação, né, do debate, puxando os temas, os dados históricos e tudo isso. Isso é legal. E saber que o pessoal que está em casa também assiste, também gosta. A gente tem muitos ouvintes, Vitor, que nos acompanham, que assistem depois. Não acompanham ao vivo, assistem depois e comentam, né? Alguns assistem na velocidade 1.5, como eu sempre assisto um pouquinho mais rápido, né? Para terminar mais rápido. Mas é tudo uma questão de hábito, né? O pessoal volta e meia comentando do Papo de Fé, da riqueza dos detalhes do Papo de Fé. E exemplo disso, o nosso amigo Johnny, né? Eu tinha mandado uma mensagem para ele já mandou uma foto da televisão lá, tava assistindo no sofá. Coisa boa. Que bacana. Eu acho que hoje ele não veio por causa da reunião das mulheres aqui. Isso aí. Então teve que ficar com a pequena lá. Um abraço, Johnny, e o pessoal que nos acompanha. Obrigado aí pela sintonia de vocês. Muito bem. Eu acho que então, só abrindo um adendo aqui, o pré-requisito para participar do Papo de Fé, tu tem que ter um Uno ou um Palio, tá? É só Fiat. Eu não sei por que os três têm um Palio, mas acho que é o pré-requisito, né? A questão é essa, né? O Palio veio depois do Uno, né? Então... É o sucessor. Quer dizer, na verdade veio o Uno novo, mas eles são meio parentes aí, são primos, né? Vamos pedir a Deus que nos conserve com essa bênção, né? Eu tô aguardando uma melhor aí. Tá chegando. Mas tá às portas aí, glória a Deus. Nós temos que ter um pouco de descontração, né, pessoal? Então, mas eu acho que... O Paliozinho é uma benção, mas às vezes me dói. Ele nos leva onde a gente precisa, né? Sábado passado ele me levou, mas não me trouxe. Tive que deixar ele posando em Catuípe lá. Deixou na metade do caminho, mas a bênção vem. Mas ele voltou, tá aí de volta o guerreiro. Amém, né? Eu acho que podemos dar uma resumida, Wellington, sobre o nosso Papo de Fé hoje. Então a gente... Pra nós ir para a parte final. Isso, então a gente contextualizou, montou, estruturou a divisão dos reinos, né? A gente vai ter muita história, porque aí a gente está falando da origem de muitos povos do povo muçulmano, a gente está falando de algumas religiões que vão sair de dentro das 10 tribos, a gente tem o próprio judaísmo, que vai ser, a gente vai começar a usar o termo judeu, a gente vai começar a cada vez menos falar hebreu, a gente vai começar a cada vez mais falar judeu, né? A gente vai ter muçulmano, a gente vai ter muito samaritano, então a gente vai ter muito povo relacionado a essas 10 tribos, a gente vai começar a utilizar muito mais a palavra tribo, a gente vai montar como os próprios livros da Bíblia são sustentados dessa forma, um dia um pouco mais do Reino do Norte, um dia um pouco mais do Reino do Sul. A gente conseguiu trazer um pouco de visão do que é a estrutura econômica do povo de Israel até esse período. Já tinha sido explicado bem na questão de Salomão, Davi também a gente explicou, mas agora a gente conseguiu detalhar bem certo que cada tribo tinha sua região, cada região tinha seu poder bélico, tinha seu poder econômico, a gente tinha questão marítima, a gente tinha as rotas eram defendidas pelo exército, se tinha as principais rotas, né? A gente tinha ali comércios, aliança com povos em volta que forneciam seda, matéria-prima, ferro. Existia importação e exportação. E essa importação e exportação ficou então para cada tribo, para uma tribo. Então essa tribo ficou com melhor aliança lá com o cara que transportava seda. A partir daquele momento, aquela tribo se torna importadora e ela distribui por ali. A gente vai no geral desse período da história de Israel, vai se começar a criar micro-sociedades dentro de cada tribo. Cada tribo vai ter um poder econômico, vai ter uma gestão. Então, é complexo de explicar, porém, se a gente entender de uma forma genérica, é como se a gente estivesse hoje no país em que a gente vive, embora seja centralizado tudo em Brasília. Brasília é uma capital dentro de uma capital. Hoje, então, a gente tem o imposto que ele se torna federal, depois ele se torna estadual, depois ele se torna municipal. Nesse período não existiu assim.
assim. Nesse período ficou o imposto dentro do local. Ficou tudo ali. Então, cada tribo tinha sua gestão. Se tinha uma questão de impostos, arrecadações, fornecimentos, e tinha aquelas alianças. A questão econômica, quando a gente estuda a história de Israel, é gigante. A gente está falando isso aqui, pulando todas as etapas, mas isso leva meses para te entender. Sim. Cada tribo, a função de cada ponto, cada líder tribal também mudava isso. Então, hoje a gente não vai falar mais de Israel no contexto único, a gente vai falar de Israel na questão divisão quando de se tribos. Fala Israel, são as 10 tribos. Isso, né? Então. E Judá. Isso. E aí a gente vai tribos. começar a falar de tribos, né? Vamos falar dessas regiões, norte, sul, enfim, reinos. Vitor, alguém aqui se manifestou que estava quietinho em casa, meu amigo Peraci. Olha, Peraci. Ele manifestou assim, achei legal a sinceridade do pastor, ele mandou ali. Um abraço, Peraci. Um abraço, Peraci. A sinceridade do carro, ele tá... E tá faltando o Peraci vir assistir o Papo de Fé junto com nós ao vivo aqui, tomar um café conosco nós aqui, já né? assistimos um na casa dele, tivemos o privilégio de assistir. Eu senti uma intimação ao vivo. Peraci tá Se intimado. é galo, ele responde antes de encerrar o dia que ele vem, se é na próxima ou não. Mas só se for galo. Nós temos 3 minutos ainda, Peraci, tá? Tu tá intimado, então, Peraci. Oficializado ao vivo. Aqui, Peraci, está então a intimação. Aquele nosso primeiro Papo de Fé transmitido, né? Nós ia ser feito lá. O privilégio de fazer na casa dele lá, assistir ao vivo lá. Ao vivo não, a exibição, né? Isso. Primeira vez que nós nos assistimos. Nós nos assistimos. Não fique com medo de assistir o Papo de Fé, que nós vamos te intimar, né? Assista igual, né, Pastor Jorge? Sim. Pastor Jorge, nós estamos indo para os minutos finais, vamos até que o Peraci dá a resposta dele. O senhor... É que tem o delay da live, né? Ah, tá certo, tá certo. O Pastor Jorge, suas considerações finais, então... É um privilégio a gente discorrer sobre esses assuntos aí. São assuntos muito importantes na construção do conhecimento bíblico, porque a gente sabe que o Antigo Testamento é o alicerce do qual é edificado o Novo Testamento, né? Toda a história e a projeção do que vai acontecer lá em Jesus, ela começa através dessas pequenas histórias aí. E ali a gente encontra princípios muito fortes para a gente viver, para a gente aplicar na prática. Por isso que eu sempre gosto de puxar um assunto e trazer uma aplicação prática para a nossa vida pessoal, né? Como a gente vai se comportar em função do que a palavra nos revela. Então, uma noite abençoada e foi muito bom estar com vocês. Wellington, ainda seu boa noite, suas considerações finais. Cada Papo de Fé é um aprendizado para nós, né? Espero que da mesma forma para quem nos ouve. Um pouquinho antes de começar o Papo de Fé, eu e o pastor estávamos ali conversando e eu falei o quanto eu gosto das raízes da fé. Quando a gente trata sobre raízes da fé, a gente tem que compreender aqueles que lutaram, aqueles que lutam até hoje, porque hoje a gente vive aqui o Papo de Fé bem tranquilo, a gente não está com perigo que alguém vai entrar aqui e querer fazer algo contra nós, porque nós estamos falando de evangelho. Mas há aqueles que não podem nem andar com uma Bíblia na mão. Por isso que hoje, quando a gente tem esse carinho, eu em especial tenho um carinho muito... firme, eu gosto realmente muito da história da igreja, história do cristianismo. Quando a gente vê o evangelho sendo banalizado, trazendo diversas técnicas de coach, coisas assim, um pouco parece que tu está deixando de lado aqueles que tanto lutaram para a gente ter um evangelho que nós temos hoje. Então, acho que algumas coisas a gente tem que prevalecer e a gente pega como base o que nós falávamos aqui. O quanto o homem se deixou sucumbir, se deixou levar por influências externas, novas tendências e acabou deixando a raiz. Todo esse Velho Testamento, todo esse período que a gente está falando, a gente tem uma semente muito importante ali, que são diversas profecias. Não te afaste do que realmente é o evangelho. E hoje a gente vê diversas linhas teológicas trazendo cada vez mais linhas. Hoje a gente tem igrejas se levantando com coisas que são claramente antibíblicas, né? Mas aí acreditam simplesmente criam uma exegese do texto dizendo assim, Deus quer fazer o novo. E não está descrito ali.
E é o que a gente está falando aqui. Esses reis sucumbiram porque eles quiseram criar um novo. E Deus sempre falou, segue o que está aqui, pronto, não é difícil. Boa noite. Verdade. Eu, como sempre, eu quero deixar o meu boa noite aqui. Para mim, eu me sinto honrado, é uma alegria estar ao lado dessas pessoas que o Wellington já é um amigo meu de longa data. Todo esse conhecimento na palavra que ele tem, esse desejo que ele tem também a gente vê que é um desejo que ele tem no coração, né? Embora muitas vezes ele não demonstre. Mas eu sei que é um desejo do coração dele expor e levar a palavra. Também o pastor Jorge, a gente se aproximou um pouco mais. Eu quero dizer para vocês assim que eu aprendo. Também, de certa forma, eu sou uma pessoa que pouco conheço do evangelho, da palavra, mas isso o papo de fé é algo que faz eu também buscar. Eu ir buscar um pouco conhecimento, buscar um pouco das histórias mais a fundo, né, para a gente também estar interagindo junto. Então, é uma honra, a gente está sempre aprendendo. Espero que a gente esteja sempre, né, na vontade, dentro da vontade daquilo que Deus tem para nós, para minha vida, principalmente. Eu peço que Ele sempre me conduza dentro da vontade dEle sobre a minha vida. Eu queria, antes de encerrar aqui o nosso papo de fé, depois ainda eu quero passar para ti, Christian, para ti fazer dar o teu boa noite, fazer o encerramento e ainda orar para nós, né? E daí tu nos relata aí se o Peraci deu o parecer dele ou não. Eu queria fazer a leitura de um versículo bíblico com vocês que está lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então fica aqui o meu boa noite a todos. Obrigado a todos aqueles que estiveram nos acompanhando, nos assistindo. Como sempre a gente diz, compartilhe, curte, comente, né, as nossas postagens lá no YouTube, o Papo de Fé. Então é uma honra, é um prazer. O nosso boa noite a todos. Muito bem, obrigado, Vitor, pastor Wellington, obrigado pela participação. E desejar aí uma boa noite, pessoal que nos acompanha pela rádio e você que nos acompanha aí, obrigado, né, pela sintonia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de nós podermos compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem repartido a nós, Senhor, dentro do conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade, e que tudo o que é dito, foi dito e ainda será dito, Senhor, nessa programação, ela seja como uma semente, Pai, uma semente que venha frutificar na vida, Senhor, de cada um que nos acompanha, que nos assiste. Muito obrigado pelo privilégio de nós podermos estar aqui. Abençoa a cada ouvinte, a cada um que assiste esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Acesse